Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão ao alcance desse vídeo. Eu quero deixar como apresentação, primeiramente, o capítulo 6 aos Romanos, ao versículo 13, que diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Alguém me perguntou qual é a diferença entre um crime e o pecado. A pessoa me questionou sobre a questão do crime praticado e a relação do pecado na vida da pessoa. E ela quis dizer como fazia a separação dentro da visão bíblica sobre isto. E eu fui claro e objetivo, dizendo para esta pessoa o seguinte: pecado sempre será pecado, e o crime sempre será um crime. A diferença entre o pecado e o crime é muito grande. Por quê? Porque o crime, quando você comete, seja ela motivada pelo pecado ou não, ela tem suas consequências, como assim qualquer outro pecado. Mas o crime, ele é julgado pelos homens, pelos reis, pelos poderosos que está na terra. E dependendo da opinião e do entendimento e da capacidade intelectual de cada um, eles te julgarão de forma condenatória ou vai te absorver daquela prática. Mas o que me chama a atenção não é a absorção ou a condenação que eles vão submeter à pessoa que cometeu o crime. O que vai me chamar a atenção é que tanto os inteligentes, os poderosos, não têm esse poder todo de julgar com mais reta justiça do que o próprio Deus que está no céu. Porque os homens na terra, eles julgam segundo a capacidade humana, intelectual. Deus julga segundo a reta justiça dele em seu Filho. Uma pessoa que não se converte a Cristo, ela sempre será culpada diante de Deus. As Escrituras diz que a pessoa, ela já nasce concebida do pecado. E uma vez que ela não se converte ao seu filho, ela está sempre em julgamento com Deus, por não reconhecer o testemunho e a obra salvífica do seu filho na terra. Então a pessoa que não se converte a Cristo, ela vai ter um julgamento diante de Deus, embora ela viva numa terra que tem suas leis, suas ordens e seus princípios, que os homens assim a têm o coordenador de julgá-la, subjugá-la e de condená-la. Então, sabe, quando a pessoa diz a respeito de crime e pecado, a Bíblia está dizendo somente de que toda consequência tem o seu juízo. E os que não se convertem, os que não aceitam Jesus, que não se entregam para Jesus Cristo, a sua vida, a sua fé, já tem uma condenação diante de Deus. Mas os que vivem uma vida muito desraigada na terra, vivendo de qualquer maneira sem o perdão de Cristo, há de padecer muito mais julgamento
do que aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Porque a Bíblia é bem clara, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Essa diferença entre crime e pecado é isto. Os crimes, quem aí absorve são os homens na terra. Mas o pecado, só quem perdoa é Deus. Só Ele te absorve da condenação eterna. Fique com essa dica aí. E que Deus venha aí dar o pleno entendimento da luz do Evangelho de cada um que ouve este vídeo. Amém?